É por isso, é por isso que é importante para nós estarmos cientes de que nesse Evangelho de Tomé eram ensinamentos voltados para os seus discípulos, não necessariamente ensinamentos esotéricos, mas que conduzem, no seu devido entendimento, para esse mundo interior das verdades profundas da natureza do ser humano e do nosso objetivo de vida. Então, vamos estar sempre atentos para esse significado mais profundo que nós encontramos, felizmente, no Evangelho de Tomé, porque a providência divina, que poderíamos dizer age direito por linhas tortas, um texto que ficou perdido, escondido e, portanto, preservado nas areias do deserto por 17 séculos, algo assim, e, portanto, ficou livre de ser ou destruído ou escondido na Biblioteca Secreta do Vaticano para preservar o que a Igreja queria apresentar como sendo a mensagem de Jesus, a Boa Nova. Evangelho, como vocês se lembram, significa a Boa Nova. Então, a Boa Nova, os ensinamentos profundos de Jesus, nós encontramos parcialmente nesse texto, o Evangelho de Tomé. Então, vamos continuar. Nós examinamos na nossa última reunião até o Logion 54. Agora vamos passar para o Logion 55. Aquele que não odiar ou se desapegar de seu pai e sua mãe, não poderá se tornar meu discípulo. E quem não se desapegar de seus irmãos e irmãs e tomar sua cruz, como eu, não será digno de mim. Esse Logion deixa muita gente de cabelo arrepiado. Que negócio é esse? Que aquele que não odiar seu irmão e sua irmã, que negócio é esse? Deve ter algo errado, tradução errada, ou isso é impossível ter saído da boca de Jesus. Aí nós nos lembramos aquele fato de que Jesus usava o aramaico na maior parte dos seus ensinamentos. E já vimos que o aramaico é uma língua mais... Eu não gosto de usar a palavra, mas eu não estou encontrando outra. É uma língua mais primitiva, mais rústica, em que, em vez de ser como o grego, que tem muitas palavras para cada significado, o aramaico tem uma palavra com muitos significados. Então, odiar não significava necessariamente aquilo que significa para nós hoje em dia ter uma aversão, querer o mal de uma pessoa. Não, não, não. Significava, em aramaico, amar menos. Veja como só o entendimento dessa palavra faz com que a gente não tenha uma aversão por essa passagem do Evangelho de Tomé. Então,
Quem não amar menos e se desapegar de seu pai e sua mãe não poderá se tornar meu discípulo. Aí, desapegar, amar menos, porque para se tornar discípulo do mestre, nós temos que ter como objetivo seguir a luz, seguir o caminho que levará de volta à nossa fonte. E esse caminho não é um caminho exterior, é um caminho interior, em que nós devemos percorrer os meandros da nossa mente, do nosso coração. Como é difícil a jornada espiritual, porque tem a ver com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, mais ainda do que com as nossas ações. Vocês podem achar estranho, mas as nossas ações são como a ponta do iceberg, aquele 5% que é visto acima da linha da água, enquanto que 95% do iceberg fica encoberto pela água. De certa forma, as nossas ações são esses 5%, porque o que mais importa é aquilo que está em nossa mente, em nosso coração. Isso é a mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é realmente a senda espiritual. As nossas ações são uma comprovação externa daquilo que está interno em nós, em nossa mente, em nosso coração. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, a gente entende, então, que Jesus estava dizendo: quem não amar menos, quem não se desapegar de seu pai, sua mãe, de seus irmãos e irmãs, não poderá ser meu discípulo, porque todos nós aqui estamos bem cientes de como os laços familiares constituem o mais importante, o mais forte apego que nós temos no mundo. Então, agora, laços familiares, nós precisamos redirecionar a prioridade de nossa vida. A prioridade é o mundo interior, é o despertar daquilo que está abafado em nós pelo fato dos nossos sentidos nos levarem constantemente para o mundo exterior. Nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, tocando as coisas do mundo exterior. Então, para nós, em geral, viver é a vida exterior, a vida no mundo da matéria. Enquanto Jesus, com muita habilidade, nos chama para dentro. Quem não se desapegar, quem não amar menos os seus familiares, não poderá voltar a sua atenção, a sua prioridade para a vida espiritual. Agora a coisa fica mais clara, fica óbvia. E aí ele vai mais. E, além de se desapegar dos familiares, ele precisa
tomar sua cruz como ele, Jesus, fez. Aí a gente, ok, tomar a cruz, mas isso está parecendo mais linguagem da igreja. Nós já estudamos anteriormente que a tradição esotérica ensina que Jesus não morreu na cruz. Jesus morreu apedrejado. Mas que apresentar a boa nova como Jesus tendo morrido apedrejado não conduziria a nenhum entendimento esotérico. A cruz tem uma simbologia muito importante. É formada por dois braços, um vertical e o outro horizontal. O vertical simboliza a energia que vem do alto para baixo, para a matéria, e depois deve ser espalhada por todo mundo. Então, compartilhar para que no mundo material a união, o caminhar juntos, a unidade possa ser cada vez mais experienciada por aqueles que buscam seguir os verdadeiros ensinamentos do Mestre. Então, tomar a sua cruz como eu, Jesus dizendo, a cruz, na verdade, representa o Dharma e o Karma. Todos nós estamos inseridos numa família. Então, em nossa família, os nossos relacionamentos familiares fazem com que nós tenhamos todos os dias em que estamos interagindo com a família que experimentar alguns pequeninos atritos, só pequeninos, graças a Deus, o nosso karma é tão bom que a gente só tem pequeninos atritos. E nesses pequeninos atritos, nós temos uma oportunidade para carregar a nossa cruz kármica, de aprendermos a fechar a boca, não responder à altura daquelas eventuais pequeninas injustiças que sejam feitas para conosco. Então, carregar a cruz é aceitar o nosso karma, mas também o nosso dharma, porque cada um de nós que aqui se encontra tem uma certa missão nessa vida. Essa não significa que seja só uma missão. Tem um certo dharma, algo que precisa fazer, espera-se dele no seio familiar, na expressão da sua contribuição para a família humana, no sentido material, no nosso trabalho, aquilo que a gente faz para o nosso ganha-pão, mas que, na verdade, é a nossa contribuição externa para a sociedade, para a grande família humana. E nós também temos um Dharma com relação à nossa busca interior, à nossa jornada espiritual, que implica também em benefícios e contribuições, retribuições. Aquilo que a gente recebe, a gente deve passar adiante. Tanto é assim que os grandes mestres sempre dizem: é dando que se recebe. A vida uma, quando a gente sente essa realidade, somos todos um, nós então sabemos que aquilo que a gente
passa para a vida una, nós vamos receber da vida una. Isso é a essência do karma, mas num sentido bem profundo. Aí a gente entende que muitas vezes todos nós sabemos que na nossa família, no nosso círculo mais próximo, seguidamente algumas pessoas pisam nos nossos calos e a gente sente, mas eu não merecia isso dessa pessoa. Muito bem, mas será que essa pessoa não pode ser um instrumento do karma para alguma pisada nos calos de outras pessoas que nós demos no passado? Não é necessário que o Joãozinho, em quem nós pisamos os calos na vida passada, venha se encarnar e se aproximar da gente para dar o troco. Não. A sabedoria divina é tanta que leva as pessoas a agirem como instrumentos do karma. E sempre nós estamos recebendo aquilo que nós plantamos. É bem verdade que a gente não pode esquecer que os instrumentos do karma geram karma para si mesmo. Então, nós temos que estar sempre muito atentos como estamos interagindo com as pessoas. Bom, mas voltando então às palavras de Jesus. E tomar a sua cruz como eu, não será digno de mim. Não será Jesus dizendo que nós temos que ser dignos dele, não como Jesus, mas como instrutor espiritual. Nós todos, tenho absoluta certeza que todos que aqui estão, todos aqueles que estão engajados na vida espiritual, têm um anseio profundo em seu coração de um dia ter o bom karma, a aventura de estar num determinado grupo ou em condições de ser instruído por um ser de luz, por um portador da luz, por um mestre de sabedoria ou um de seus discípulos avançados. Todos nós temos esse anseio. Então, Jesus está dizendo que não será digno dele, Jesus, como mensageiro divino, como instrutor espiritual. É bem verdade, uma última palavrinha que eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos várias frentes de batalha na nossa vida diária. E uma das muitas virtudes que nós temos que desenvolver é a habilidade de identificar e seguir as prioridades de vida. Seguidamente, nós temos mais coisas na nossa mesa do que tempo para fazer todas elas. Gostaríamos de fazer isso, aquilo, aquilo. Eu gostaria de ler todos os livros que estão nessas prateleiras atrás. Eu não li todos. Um pouco mais da metade, talvez, um pouco mais da metade. Gostaria de ter lido todos, mas não dá em termos de prioridades para ficar grudado nos livros e deixar outros dharmas que nós temos na vida. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante aproveitar nessa passagem aqui, chamar a atenção para a sabedoria necessária
o discernimento necessário para identificarmos bem nossas prioridades de vida. Bom, antes de passarmos para o próximo Loian, vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta sobre esse assunto? Raul, eu acho que você abordou uma questão muito importante do Dharma, porque às vezes se discute muito sobre o karma e eu acho que se fala muito pouco sobre o Dharma, né? E eu acho muito importante porque realmente é uma questão das prioridades, né? Da escolha das prioridades. Eu até uma vez ouvi uma brincadeirinha de um mestre com um discípulo, o discípulo dizia: Por favor, fale um mestre, pouquinho mais alto, Adolfo. Fale um pouquinho tá, mais eu acho que alto. eu vou falar mais perto do microfone porque eu estou aqui no volume máximo. Mestre, como eu faço para ser sábio? E aí o mestre disse: fazendo as escolhas certas. Mestre, como eu faço as escolhas certas? Fazendo as escolhas erradas. Como eu faço para fazer as escolhas certas? Fazendo as escolhas erradas. Ou seja, a sabedoria vem nessa caminhada, né? Mas é uma questão de escolhas, é uma questão de prioridades, é uma questão de autoconhecimento para a gente ver aonde a gente pode aplicar melhor o nosso conhecimento, os nossos talentos e habilidades para o bem da humanidade, né? No serviço. Muito obrigado por essa contribuição, Adolfo. Nós todos estamos desenvolvendo sabedoria. Sabedoria é a coroa das virtudes. Dizem os mestres que a sabedoria é o último nível de conquista do ser humano, porque requer que todas as outras virtudes levem naquela direção. Então, as escolhas erradas que nós fizermos, nós vamos colher os frutos das escolhas erradas. Então, se nós estivermos com os olhos bem abertos, arregalados mesmo, nós vamos nos perguntar por que isso está acontecendo comigo? Se nós tivermos feito os nossos estudos esotéricos de forma apropriada, ainda que a gente não possa fazer a conexão até a fonte daquela escolha errada, nós vamos saber que no passado, em algum momento, em alguma situação, nós fizemos para outro aquilo que nós estamos recebendo agora. Então, a lição é aquilo que o Joãozinho está fazendo comigo, eu fiz no passado. Como é doloroso isso. Eu me determino a nunca mais fazer esse tipo de coisa para os outros. Então, aprender das nossas escolhas erradas. E aí é a escolha certa. Mas isso é uma grande pirâmide que nós vamos construindo ao longo da vida. A colheita, não só do karma, mas dos ensinamentos, aquilo que nós vamos aprendendo na vida, não só dos livros, não só das palestras, mas aquilo que está mais próximo da nossa vida diária, que são os eventos que nós estamos enfrentando, que estamos passando. Estar com os olhos, com o coração, com a mente e o coração aberto para o significado mais profundo daquilo que está ocorrendo na nossa vida diária. E isso aí é indicação de uma abertura para a sabedoria. Estamos colhendo mais grãozinhos para colocar na nossa pirâmide da grande conquista. Então,
a menos que a gente tenha aquele compromisso com a vida espiritual, nós vamos deixar passar batido inúmeras vezes ocasiões para o aprendizado, porque as coisas vão estar acontecendo na nossa vida diária e nós não estamos suficientemente atentos. Plena atenção, traduza-se isso em plena atenção. Mas plena atenção não é só estar de olho arregalado para ver tudo o que está acontecendo, é tirar a consequência, a essência. Aconteceu isso. O que isso significa? O que eu posso aprender com isso que aconteceu? Será que nós temos essa atitude de estar sempre buscando aprender algo com tudo aquilo que está ocorrendo em nossa vida diária? Essa atitude de buscar aprender, mergulhar no significado, isso é esoterismo. Então, se nós temos esse aspecto da plena atenção, de estar buscando aprender, vivenciar aquilo que nos aproxima cada vez mais da nossa essência. E qual é a nossa essência? A nossa essência é luz, é amor, é harmonia, é bem-aventurança. Enquanto a gente não sente que está se aproximando dessa essência, nós estamos olhando na direção errada da vida. Nós estamos voltados para curtir a vida. Deixa eu aproveitar a vida. Como a gente ouve das pessoas com quem nós compartilhamos a jornada da vida, vamos curtir a vida. E o curtir a vida está voltado para fora. Enquanto que o aprendizado da vida a gente tem que trazer para dentro. Alguém gostaria de fazer alguma outra observação ou pergunta a respeito desse tópico agora? Bom, então vamos continuar. Lodion 56. Jesus disse: aquele que compreendeu o mundo encontrou, provavelmente, está subentendido, somente um cadáver. E quem encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. Isso aí realmente mexe com a gente. Vamos ver o que a gente tira de ensinamento desse elogio. Antes de mais nada, é provável que o Evangelho de Tomé tenha sido compilado ao longo do tempo e algumas logia foram como que repetidas com palavras um pouco diferentes. Então, além desse Logion 56, tem outros no Evangelho de Tomé que são parecidos. Por exemplo, Logion 80, Jesus disse: aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo, o mundo não é digno dele. E também o Logion 87. Jesus disse: miserável do corpo que depende de um corpo e da alma que depende desses dois. E ainda o Logion 112. Jesus disse: ai da carne que depende da alma e ai da alma que depende da carne. Então, vamos ver se a gente consegue fazer algum
comentário apropriado a respeito desses 4 logia. Quem procura entender a natureza do mundo descobre que a matéria per se é um cadáver. A matéria per se, ela precisa ser vivificada, precisa de uma vibração que leve a algum nível de consciência, porque senão é como que um cadáver. E um cadáver significa um todo cuja consciência do todo se desintegrou. E agora o cadáver humano, o cadáver de um animal, por exemplo, é constituído de milhões, bilhões de pequeninos seres que são as células. A consciência, aquilo que aglutinava a vida de todas as células, as bactérias, que constituem o nosso corpo humano, bilhões delas, estavam todas integradas com, além da consciência separada de cada célula, de cada pequenino ser microscópico, estava integrada nessa consciência do todo. O cadáver, então, a consciência do todo é perdido, mas os constituintes permanecem vivos. A ciência nos ensina tanta coisa maravilhosa. Então, a matéria per se precisa de estar imbuída de vida. A vida é consciência. Nós vemos, por exemplo, no prólogo do Evangelho, de acordo com João, é uma parte muito significativa, importante e esotérica do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí continua. Então, no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? É uma palavra, provavelmente, que está sendo usada para expressar a verdade de que, no princípio, tudo era vibração. O verbo, a vibração. E essa vibração é a vida que é levada a todos os constituintes desse grande todo que é o universo manifestado. Então, no princípio, era o verbo, era a vibração, era a vida. E o verbo era Deus. Então, a vibração que fez com que o mundo manifestado começasse e continuasse a sua vibração, a sua manifestação, era uma vibração. A gente não consegue conceber isso, as implicações disso, inclusive porque provavelmente nós teríamos que ser físicos superquânticos para entender todas as implicações da ciência, do que significa essa vibração. Os budistas mencionam muito a palavra forrat. É aquela energia primordial que está por trás da Kundalini. Então, tudo é forrat, essa vibração que é vida. Então, é muito importante a gente se dar conta de que nós temos que buscar no interior o conhecimento ou
as pequenas migalhas que a gente consegue do conhecimento dessa totalidade, dessa beleza que é aquilo que nós chamamos de Deus. Vocês me perdoem por parecer estar sendo pouco reverente em minhas palavras, mas eu estou usando o que os orientais usam para referir-se a Deus. Eles referem-se a aquilo, em vez de ele ou ela. Deus é incognoscível. É aquela energia, aquela inteligência que abarca, inclui absolutamente tudo aquilo que está manifestado e aquilo que não está manifestado também. Nossa mãe, além de todo esse imenso universo manifestado, ainda tem coisas que não estão manifestadas, e tudo isso faz parte de Deus, sim. É um grande passo que nós damos na nossa vida espiritual é conseguirmos nos desvencilhar daquilo que as religiões, não só o cristianismo, as religiões tendem a passar para as pessoas de que Deus é um ser. Então, a ideia de que Deus castiga, Deus concede graças especiais àqueles que fazem suas orações, isso tudo é diminuir muito o que é a grandiosidade dessa grande inteligência que tudo abarca. Por isso, os orientais muitas vezes se referem àquilo que nós chamamos de Deus como aquilo, em vez de aquele. Bom, então, aquele que descobre a natureza do corpo é um iluminado. E o mundo, a humanidade, que vive na ilusão da matéria, não é digno dele. Aquele que descobre a natureza do corpo como sendo um cadáver. Porém, o que está dentro do corpo é que é o importante. O corpo é um veículo maravilhoso, essencial para a nossa jornada espiritual. Mas é um veículo, não é eu. E aquele que descobre que o mundo é um cadáver, o mundo não é digno dele. E tanto é assim que os iluminados, os grandes santos, tendem a ser perseguidos em todas as tradições, porque o povo, a massa, a plebe, não entende o comportamento, os valores que animam da alma, da consciência, para aqueles que descobriram a essência da nossa existência terrena, com um corpo, usando esse corpo, mas não sendo o corpo. Essas quatro logias que nós tentamos apresentar de forma conjunta enfatizam a dicotomia de matéria e espírito. Porém, está implícito aquilo que é mais importante, a conexão entre espírito e matéria. Essa conexão dá-se por meio da mente como um instrumento para a consciência. Esse é um tema
tão profundo, tão importante, que eu estou seguidamente perdido nesse tema. O que é a alma? A alma, creio eu, que é consciência. Tanto é assim que Blavatsky, refletindo, expressando a sabedoria dos grandes seres, a sabedoria oriental, falava de 3 almas. Ai, 3 almas? Na verdade, é uma só. A alma animal, Kama Manas, a nossa mente unida com as nossas emoções, que nos aprisionam no mundo dos desejos, no mundo do o sentir. Porém, Blavatsky diz, existe também a mente humana, que é focada na mente. E existe também a alma espiritual, que é Atma Buddhi, ou Buddhi Manas também. Então, alma, na verdade, eu entendo como sendo consciência, que pode estar no nível, vamos dizer, animal do ser humano, pode estar no nível intelectual do ser humano, e é uma consciência também que, inevitavelmente, vai se elevar, vai transcender a intelectualidade e vai alcançar a vivência espiritual. Então, alma eu entendo como sendo consciência. Consciência que vai se elevando no interior do ser humano, por assim dizer, até alcançar a transcendência do corpo físico, alcançando, então, Atma Buddhi, a alma espiritual, aonde o nosso verdadeiro ser reside. É por isso que vida espiritual é o despertar da consciência. Despertou, e agora o que eu vou fazer? Você vai se elevar. Começou a despertar espiritualmente, direcione suas energias, seu tempo e principalmente a plena atenção. Jesus dizia, há 2000 anos, na Palestina, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. O nosso tesouro é aquilo que é valioso, de grande interesse para nós. Aquilo que nós temos grande interesse, porque é extremamente valioso, o nosso coração, a nossa atenção está voltada para ele. Então, aonde está o nosso tesouro? Será que ele está na vida espiritual? Será que ele está em ganhar o próximo milhão de euros? Reais não é suficiente, tá? Então, o próximo milhão, se a gente está focado nisso, ok, a gente vai se tornar rico. Mas rico financeiramente significa rico espiritualmente, vai atender os anseios mais profundos da alma. Então, o nosso instrutor chama a nossa atenção da importância de focarmos a nossa atenção naquilo que é importante, que é precioso para nós. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Simone, por favor. Então, eu não sei se eu entendi direito, então esse elogio traz essa informação que o primeiro passo para a autoconsciência da alma é a desidentificação com a matéria. É isso, Raul?
o primeiro passo. Simone, minha querida irmã, nós estamos constantemente dando um primeiro passo no estágio em que nós nos encontramos. Porque a grande jornada da alma é longa. E em cada estágio, o Adolfo chamou bem a atenção para o conceito do Dharma, aquilo que nós somos chamados a fazer, o nosso engajamento, a nossa principal missão em cada encarnação. Então, para cada encarnação, nós teremos um primeiro passo naquela encarnação. Então, realmente nos darmos conta daquilo de quem somos nós e voltarmos a nossa atenção para as prioridades da vida, isso para cada um, o primeiro passo vai ser diferente, porém, está amarrado nessa questão do seu Dharma, da sua vivência específica. Como nós, quem já viveu em fazenda ou visitou fazenda, talvez entenda isso, viver como ficar ciscando como galinha, não sabe se vai para cá, se vai para lá, está meio perdido. Nós estamos só meio perdidos na vida em termos das nossas prioridades. Determinado momento da vida, a gente acha que o mais importante é isso, a gente volta com unhas e dentes para aquilo, para verificar mais tarde, puxa vida, por que eu fui perder tanto tempo nisso ou naquilo? Então, nós estamos sempre buscando aquele primeiro passo para nós. Para nós. Simone, estou sentindo que você quer falar mais. Por favor. Não, é porque eu tenho uma dúvida aqui, porque eu não sei se tem a ver com esse elogio. Nós, quando não temos a consciência de nós mesmos, eu ouvi falar que estamos dormindo. E eu não sei se tem a ver com esse elogio, se nós seríamos os cadáveres. Ou peguei muito pesado, estaríamos só dormindo, não despertos. Simone, é muito importante na nossa jornada espiritual nós nos darmos conta de que devemos fazer perguntas. Principalmente fazer pergunta para nós mesmos. Porque no nosso dia a dia, nós entramos numa rotina, não só uma rotina exterior, mas principalmente, infelizmente, numa rotina mental. Então, a gente está constantemente pensando nisso, naquilo, nessa abobrinha. Nós não pensamos, vocês não pensam em abobrinha, só eu que penso em abobrinha. Então, a gente fica com a cabeça voltada para isso, voltada para aquilo, e aí, de vez em quando, chega uma determinada hora, e está na hora da reunião daquele grupo. Aí a mente volta-se para alguns questionamentos mais profundos, mas, infelizmente, tende a ser mais a exceção
do que a regra geral. Então, quando a gente verdadeiramente desperta para a natureza do nosso verdadeiro ser, que é o ser crístico, é um ser de luz, um ser espiritual, um ser divino, isso provoca uma certa revolta do pequenino ego. O quê? Você acha que você é um ser divino? Você se lembra o que você fez ontem e o ano passado? Então, o ego está sempre nos podando, cortando. Você não é um ser divino. Nós somos um ser divino. Mas a gente está muito pouco consciente de quem nós realmente somos. Então, essa questão da prioridade, da importância de nós nos lembrarmos quem nós realmente somos, quem sou eu, o que estou fazendo nesse lugar, as perguntas tradicionais, essenciais, que todos aqueles que entravam no templo de Delfos para serem iniciados, lá o letreiro que eles deviam passar é esse. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo nesse lugar? Meus irmãos, vocês se perguntam com certa frequência essas perguntas essenciais? Porque é quando a gente se pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, é que a gente começa, então, a verificar as nossas prioridades. E, em verificando as nossas prioridades, nós começamos a ver a minha vida, os meus pensamentos são coerentes com aquilo que eu determinei ser importante? Rosiana, por favor, você gostaria de dizer alguma coisa, Rosânia? Por favor, você está com a palavra. Mas precisa primeiro ativar o seu microfone. Perdão, desculpe. Seria, no caso, o autoconhecimento. Você estar atento a você, você se conhecer, né? Mesmo que não lhe agrade algumas coisas, você tomar essa consciência do que você é, da sua realidade, né? Seria isso. E com relação à alma, seria, por acaso, níveis de consciência? Nós começamos do básico, né? O que no meu estudo a gente chama de o princípio da intuição, como você fala, né? Do desejo, até do materialismo, e aí você vai evoluindo gradativamente até chegar a esse estado que você fala, primordial. Eu não sei se eu estou correta na minha colocação. Não, você está absolutamente correta e é importante. Esse constante questionamento e aceitação. Muitas pessoas são demasiadamente críticas de si mesmas, tendem a se autoflagelar como se fora. Puxa vida, mas eu não valho nada. Olha o que eu fiz. Meu Deus do céu, como é que eu posso estar na vida espiritual e estar fazendo isso? Mas eu tenho muito caminho pela frente. Eu acho que nessa vida eu não consigo fazer progresso. Como muitas pessoas, infelizmente, se autoflagelam com esse tipo de
diálogo interior, tornando muito pesado para eles superar as suas negatividades. Nós só conseguimos superar as negatividades, não é retirando as negatividades, é colocando por cima das negatividades as positividades, os nossos valores espirituais, os nossos valores éticos, as nossas virtudes. Então, nós temos que nos aceitar como somos agora, com fraquezas, com isso, com aquilo, mas com aquele conhecimento profundo, sentimento mesmo de que eu sou uma centelha divina e a minha missão é manifestar o divino em mim na vida material, ainda que atualmente eu cometo muitos erros, tenho muitas falhas, tenho muito caminho pela frente. Eu sou uma centelha espiritual. Quando a gente tem esse apoio interior e a aceitação da realidade da nossa vida exterior, nós estaremos fazendo progresso. Adolfo, por favor. Oi, Raul. Eu só queria trazer uma pequena contribuição, porque quando você falou sobre a questão de entender o verbo e a manifestação dessa energia no universo, né? E é muito difícil, às vezes, a gente compreender isso. Eu lembrei de um livro, que eu não sei se todo mundo conhece, que é A Ciência Oculta e Ciência Moderna do Taimini, publicado pela editora Teosófica, e que... Esse livro agora também difícil. E ele dedica 4 capítulos, um só não seria suficiente, para falar sobre o papel da luz e do som na manifestação. E o som é o poder, e mais que poder, é a potência. Então, ele usa até um exemplo. Imaginem a energia, a potência que é necessária para colocar um foguete de 3.000 toneladas, é como se fosse o equivalente a 3.000 carros, um carro pesa em média 1.000 quilos, 3.000 carros em órbita, fora da órbita da Terra. Agora, pensem qual é o poder, a potência que é necessária para manter os astros girando, os planetas girando em torno do logo solar. Toda essa manifestação, toda essa potência, isso é o som. O verbo é o som, é o poder. A luz, a consciência, o som, a manifestação desse poder. Nós temos essa potência dentro de nós. E, às vezes, a gente tem dificuldade de pensar na manifestação. Ele usa uma outra analogia muito interessante. A gente imagina tudo como se fosse a água pura. Essa água pura, quando vem o som e manifesta como um sopro do verbo nessa água que cria aquelas ondas, aquelas ondulações, a água em movimento. Se essa energia é diminuída, ela se solidifica na matéria. Se ela é ampliada, ela se vaporiza, né? E tudo não deixa de ser a água, que quando para a manifestação, volta para a sua serenidade, daquela água pura, e que nunca foi nada, a não ser aquela matéria primordial, né? O Mula Prakriti, que se fala, e que essa potência do verbo colocou em manifestação dessa forma tão diversa como a gente conhece. E outra coisa que eu gosto sempre dizer para as pessoas que acham assim, como pode essa diversidade numa unidade? Eu digo, gente, é só ver como nós estamos nos comunicando aqui dessa forma digital através da informática. A informática começou com 0 e 1, um relé ligado ou desligado. E 0 e 1 evoluiu a ponto de fazer essa realidade virtual que nós vivemos hoje, que é quase uma realidade paralela àquela material que nós estamos acostumados, né? E isso é tudo, né? É o subquark, aquele com uma polaridade girando num sentido ou no outro, que combinados é os zeros e uns que dão essa matéria. Então, assim, quando a gente lê isso, é um pouco difícil mesmo, Raul, mas assim, é uma tentativa de trazer isso para os leigos, né, em física e tudo, e matemática, de uma forma que nos aproxima desse conhecimento e desse entendimento que as religiões sempre procuraram transmitir. Isso é o que eu acho que é o mais belo na teosofia, essa proximidade que a filosofia
que essa filosofia teosófica faz ao aproximar religião e ciência. Era isso que eu queria deixar de contribuição. Obrigado. Muito obrigado, Adolfo. Esse livro, eu leio um capítulo que seja, eu já fico com uma dorzinha de cabeça. Meu Deus do céu, será que eu entendi o que essa maravilha? Eu leio quase que de boca aberta. Como a gente tem coisa para aprender. Agora, é muito... Agora, cada um, né, Raul? Cada um com o seu Dharma, cada um com o seu raio de energia. Eu, talvez, porque o autor que eu mais gosto, mais me identifico, é o Time. Eu fluo, eu nado de braçada no Time, como eu digo, né? Porque tem a ver, talvez, com parte do papel, parte da missão, do trabalho que tem que ser feito aqui, né? Cada um com a sua missão, né? Eu, por exemplo, eu me maravilho de ouvir a sabedoria que você traz do cristianismo, né? Que eu estava até para te perguntar, está saindo um livro sobre esse material que você está falando, ou já tem um livro que eu não estou lembrando que eu já li? Que você vai publicar com certeza. Muito obrigado, Adolfo. Eu aproveito para reiterar a importância do processo de expansão de consciência. Aquelas 3 almas de que Blavatsky fala, a alma animal, a alma humana e a alma divina, que todas elas somos nós mesmos, mas cada um com o seu estado de consciência, o seu nível de consciência. Daí a importância de nós superarmos os nossos impulsos mais animalescos, mais emotivos, desejos, alcançarmos um nível de busca e entendimento intelectual é muito importante. Os nossos estudos, a maravilhosa literatura teosófica que está à nossa disposição, nos propicia uma progressiva expansão de consciência que nos leva a ansiar por entender mais, por vivenciar certos ensinamentos que nós recebemos intelectualmente, mas que provavelmente ainda não estamos vivenciando, porque é esse vivenciar que nos leva, então, para o patamar da alma, do ser de luz, que conhece e vivencia, ama a todos os seres, aceita todos os seres e encontra os elementos apropriados para ajudar os diferentes seres em diferentes níveis de consciência. Então, temos um pouquinho de caminho pela frente, mas a certeza absoluta que todos nós vamos nos encontrar lá em cima. O que significa lá em cima? A gente vai ter que esperar um pouquinho para saber isso, porque a gente vai ter que abrir muitas portas na nossa consciência, mas estaremos todos lá porque somos todos um. Graças a Deus. Podemos continuar para o próximo Logíon? Então, 57. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante ao homem que tem boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou joio por cima da boa semente. O homem não deixou que arrancassem o joio, dizendo: temo que acabeis arrancando o joio e também o trigo junto com ele.
No dia da colheita, as ervas daninhas estarão bem visíveis e serão, então, arrancadas e queimadas. Eu não sei se vocês estão cientes de que o joio e o trigo, aquele raminho pequenininho, são muito parecidos. Somente o agricultor que está semeando trigo e não batatas ou mandioca, tem que ser especialista em trigo para identificar o joio do trigo. Então, isso aí, o nosso instrutor está chamando a atenção de que aquilo que a gente considera joio como sendo uma erva daninha, algo prejudicial para a colheita da vida, é muito parecido em certos estágios da vida, da manifestação, com aquilo que é desejável, com o trigo, aquilo que alimenta a alma. É bem verdade que é algo bem semelhante a isso e encontra-se no Evangelho de acordo com Mateus, e o significado nem sempre é bem entendido. O joio na nossa vida diária poderia ser tido como aquelas coisas aparentemente atraentes, que parecem trazer felicidade, mas que provam ser fúteis e enganadoras a longo prazo. Aí é que está a coisa. No curto prazo, quando é recém-semeado, o joio e o trigo são muito, muito parecidos. Agora, o joio é algo que, a longo prazo, quando chegar a hora de mostrar o fruto, de colher, vai verificar que não tem consistência interior. Maturou ao longo da existência e, na hora de colher, não tinha conteúdo. Isso tem muito a ver com a nossa vida diária. Como nós cultivamos joio, tantas emoções, tantos objetivos materiais em nossa vida, que, ao cabo de algum tempo, infelizmente, depois de bastante tempo, é que a gente se dá conta de que aquilo não era realmente o que a gente esperava. E isso é principalmente com relação às nossas emoções. Não são só as emoções, mas é bem claramente os nossos desejos, as nossas emoções que vão dar força para os nossos desejos. Quando a gente finalmente vai colher aquilo, a gente sente que está faltando consistência. Como a gente se perde em busca de gratificação em nossa vida de coisas que não têm consistência, são joio e não sementes de trigo. Então, o nosso instrutor está dizendo que isso é muito, muito comum. O seu inimigo veio durante a noite e semeou o joio por cima da boa semente. O que é o nosso inimigo que vem na noite? É o nosso ego, que à noite é quando nós estamos dormindo, não estamos atentos. Então, o ego chega
em nossa vida quando nós não estamos conscientes da realidade e aceitamos a semente, aquilo que o ego traz para a nossa vida. Sementes egoístas. Quantas e quantas vezes a gente se deixa levar achando que, olha, como eu tenho no meu campo, na minha fazenda, tanta área plantada, né? A nossa fazenda, a nossa vida, é tanta coisa que está sendo encaminhada. Mas será que nós plantamos trigo ou joio? Ou é uma mistura muito grande dos dois, talvez com uma preponderância de joio sobre o trigo? Então, o instrutor diz que não se preocupe, na hora em que estiver pronto para a colheita, nós vamos ver o que é trigo, o que é que tem conteúdo para a nossa vida e o que é uma aparência de alimento, mas que não tem nada dentro, não tem um grão por dentro. O interessante também é que tanto o bem como o mal culminam no infinito. Nossa mãe. O bem e o mal culminam no infinito. O bem vai culminar no nirvana, no infinito. E o mal vai culminar no aviti, dentro da terminologia budista, a não existência. A gente tem muita dificuldade de imaginar o que é nirvana ou céu, né? E aviti, inferno. É bem verdade que os budistas dizem que o inferno, aviti, é aqui no nosso planeta. Não imagine que você vai colher o mal em outro lugar. É aqui mesmo, a lei do karma assegura isso. Mas como a gente imagina que a nirvana é o estado de consciência da plenitude de que todos nós somos um e que regozijamos que todos nós tenhamos alcançado aquele estado de consciência de plenitude, então é uma festa que reúne toda a família humana. Para mim, a Vite, a imagem que eu tenho é um cosmonauta que é colocado numa pequenina cápsula espacial e é jogado no espaço infinito, sozinho. E, há algum mecanismo lá que ele consegue se alimentar e respirar, mas está totalmente sozinho. Passa dia, noite, não tem nada para fazer a não ser lembrar-se da sua vida anterior, de como eram as coisas antes, e sem nenhuma perspectiva de mudança. Quando eu tento pensar nisso, eu tenho que mudar logo esse tipo de pensamento, porque é muito negativo, muito triste, meu Deus do céu. Vocês gostariam de fazer Eu só queria dizer, Raul, que comentário? eu tenho exatamente a mesma imagem, só que o meu não tem nem espaçonave, ele está só com a roupa de astronauta, suspenso no espaço vazio, na escuridão do espaço, totalmente solitário. Essa é a imagem que me vem, mas perfeita. Nós pensamos, então, de uma forma muito parecida. Como
nós temos coisa para aprender, como a jornada da consciência, da expansão da consciência, nos aguarda para progresso cada vez maior. Luiz Alberto, por favor, você queria falar alguma coisa? O senhor não acha que esse parágrafo ele remete ao juízo final? O objetivo não é esse? Bom, Meu pai dizia que o juízo final é a morte. Você está usando terminologia tradicional do cristianismo das igrejas. Então, parousia, o retorno do Cristo. A igreja apresenta esse conceito como sendo Jesus voltando uma segunda vez para salvar as almas. Tá? O juízo final seria o fim do mundo, em que Jesus iria julgar a todos e separar os bons dos maus, os bons indo para o céu, os maus para o inferno, onde passariam por toda a eternidade sofrendo. Esse tipo de conceito é aceitável nas igrejas. Eu tenho a impressão que, dentro do conceito teosófico da vida, não é concebível que um Deus amoroso pudesse condenar uma boa parte dos seus filhos para ficar queimando por toda a eternidade por seus erros. Então, a terminologia que é usada, juízo final, parousia, talvez não acrescente muito para o que nós estamos procurando entender, o nosso objetivo da vida, que é, como filho pródigo que somos todos nós, acelerarmos a nossa jornada de volta à casa do Pai. Então, esse conceito, para mim, é muito mais caro, porque indica que todos nós vamos voltar para a casa do Pai. Aquela questão dos seres que desconectam com a alma, eu nem quero entrar nisso aí, porque é algo muito difícil para a gente abordar, entender, vivenciar, causa muita confusão na cabeça da gente. Simone, por favor. Raul, então, o joio seria o mal, o trigo seria o bem, e seriam energias para serem trabalhadas, então. Muito bem. O joio e o trigo são aparentemente muito semelhantes, difíceis de separar um do outro no início do processo. São muito parecidos. Muitos dos nossos anseios são anseios que podem ser levados numa direção ou na outra direção. Por algum tempo, parece que o caminho é o mesmo, mas mais cedo ou mais tarde podem se bifurcar, inclusive na vida espiritual. No meu livrinho favorito da vida espiritual, Luz no Caminho, é enfatizado desde o princípio: mate a ambição. Porque a ambição
traz terríveis males para aqueles que não sabem direcionar esse impulso de progresso que todos nós temos. Todos os que aqui estão têm uma vida profissional. Foi necessário colocar muita energia, muita dedicação na vida profissional. Agora, é necessário que a gente faça isso na nossa vida, nesse mundo. Não podemos ser parasitas. Então, nós temos que contribuir para a nossa família consanguínea e para a nossa família humana. Chega, porém, num determinado ponto em que aquela dedicação profissional pode passar dos limites. Qual é o limite? Cada um de nós vai ter que descobrir. Passa do limite e a pessoa fica obcecada com ser importante, o maior, o melhor na sua área. Então, o joio e o trigo, o bem e o mal, no início, são aparentemente muito semelhantes, mas, com o passar do tempo, nós verificaremos que uma determinada decisão, orientação, pode transformar aquilo que parecia ser indiferente, até mesmo sem importância, a gente dá uma importância para ele. Por quê? Porque a gente volta aquela energia, aquele interesse, os frutos do nosso trabalho para o bem de todos os seres. Então, quando a gente tem a motivação altruísta, ainda que essa motivação altruísta possa aparecer só depois da pessoa se tornar um bilionário, não é milionário, milionáriozinho qualquer, não, um bilionário, e sentir que o cabelo está ficando branco, não sei o que eu vou fazer com essa fortuna imensa? Então, alguns, não todos, alguns decidem, então, redirecionar aquela energia que é o dinheiro. Dinheiro é energia que pode ser usada para o bem, para o mal, para benefício próprio ou para benefício de todos os seres. Então, encontrar aquele turning point, aquele ponto em que a gente decide ir para cá ou ir para lá. No início, parece tudo a mesma coisa, mas chega num determinado momento em que, por nossas decisões, orientações e, principalmente, motivações, a gente transforma o que a gente está fazendo em joio, sem proveito para a humanidade, e em trigo, proveito para os outros. Apesar de muitos cientistas, por exemplo, não estarem pensando em benefício de todo. Eles querem descobrir, eles querem conhecer que aquilo aflore, tem um impulso interior do conhecimento que é muito laudável e acaba sendo de benefício para a humanidade. Eu acho que nós estamos chegando ao nosso limite de tempo. Alguém gostaria de fazer alguma observação bem concisa? Luiz Alberto. Não estamos ouvindo. Por favor, ligue o seu microfone. Não estamos ouvindo. Ligue o microfone. Agora sim. Um pensamento que o senhor falou, e aí a gente faz uma reflexão. Eu tenho um conceito vamos dizer, do cosmos, da divindade, muito
Luiz Alberto, eu queria desculpar, Luiz Alberto, não precisa falar tão perto do microfone, está havendo uma certa microfonia. Pode falar mais normal. Isso, ok. Obrigado. Agora não estou ouvindo nada. O meu conceito da divindade está ouvindo? Sim. Deu uma congelada, tá? O meu conceito da divindade se aproxima um pouco do selo de Salomão, e é um triângulo para cima e um triângulo baixo. Então, se a divindade é a totalidade, ele tem que ser o bonzinho, mas também tem que ser o malzinho. Se fosse bonzinho, Deus amoroso, que as igrejas colocam, ele não seria a totalidade. Né? Eu acho que é uma teoria meia capenga, essa de considerar a divindade como dar a mão para Deus. Ele seria a totalidade de todas as coisas, como o Selo de Salomão mostra, né? Então, ele pode até vir fazer colheitas com foice mesmo, porque ele não é só o Deus bonzinho, ele é o Deus de tudo, bom, ruim, porque tudo que existe emanou dele. Então, se existe o ruim e o bom, dele emanou, então ele emana todas as coisas. Essa ideia maluca. Luiz Alberto, obrigado por lembrar do símbolo do selo de Salomão, os dois triângulos entrelaçados, o fato de que espírito e matéria estão interagindo e resultando... Obrigado. Então, o espírito e matéria estão interagindo. Os dois são necessários para a manifestação. Agora, tudo tem o seu valor na manifestação. Torna-se necessário nós estarmos atentos para aquilo que provavelmente é o divisor de águas. Benefício mais amplo para um número maior de pessoas ou benefício voltado principalmente para si mesmo e seus familiares. Então, uma vida mais altruísta ou mais egoísta. Agora, tudo na vida, a sabedoria divina é tão grande, que até mesmo aquilo que nós não gostamos de falar, que é um dejeto dos animais e dos seres humanos, se torna, na agricultura, estrume, e aquilo que é... Nossa, distância com isso, que cheiro ruim, não sei o quê. Na agricultura, torna-se um insumo absolutamente necessário para o crescimento da nossa colheita futura. Então, tudo tem o seu propósito. Algumas vezes, as dores que nós sentimos, colheita kármica, e principalmente quando a dor, a crise é muito grande, quando a gente sofre algo que nos leva para o fundo do poço, isso pode ser uma bênção, porque muitas pessoas passam a maior parte da vida alheias às questões de maior importância. Estão voltadas para egoísmo, para picuinhazinhas, e é só quando
caem no fundo do poço, sentem que estão no limiar, eu não aguento mais. E esse não aguento mais pode ser uma grande dádiva. Eu não aguento mais. Então, alguns decidem, eu então tenho que sair de cena, suicídio, e outros, muito mais, eu tenho que mudar. E a mudança é uma das maiores dádivas que o ser humano pode alcançar na vida, porque todos nós precisamos aprender a mudar para melhor. Eu gostaria de agradecer a todos a paciência, a dedicação, o mérito de cada um de vocês, buscadores espirituais, é muito grande. Continuem assim. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigada, Boa Raul. noite, Raul. Muito Obrigada, agradecida por boa essa aula noite, maravilhosa de hoje. Obrigado, Raul. Muito obrigado. Boa noite, Boa Raul. noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Raul. noite, Boa noite a obrigada. todos. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite.